Esse Citalopram engorda? Ele dá sono? Quais são os efeitos colaterais? Para que ele serve? Eu vou falar tudo sobre essa substância, o escitalopram, que é o princípio ativo do Lexapro, do Êxodos, do Reiconter e do Espran. Tudo isso hoje no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador do canal Saúde da Mente. Então, dando sequência à nossa série sobre medicações para a mente, a gente vai falar hoje sobre o escitalopram, que é um dos antidepressivos mais usados no Brasil e um dos antidepressivos mais eficazes, com maior poder de combater quadros depressivos e ansiosos. Vamos falar tudo sobre essa substância. Então, primeiro passo, que categoria pertence esse antidepressivo? O escitalopram é um inibidor da recaptação seletiva da serotonina, ou seja, ele é da mesma classe da sertralina, da mesma classe da fluoxetina, que eu já fiz vídeos aqui no canal. Então ele aumenta os níveis de serotonina entre os neurônios. Para que ele é indicado? Ele é indicado para vários quadros, mas principalmente para depressão, quadros de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social e TOC. Ele tem muitas outras indicações, mas essas indicações são as principais. E eu falo que ele é um dos mais eficazes, por quê? Porque tiveram vários estudos, várias meta-análises comparando um antidepressivo com o outro. Então eles faziam comparações para ver qual que era mais eficaz para tratar, por exemplo, depressão aguda. E eles viram que o escitalopram, junto com a sertralina, com a venlafaxina, com a mirtazapina, que a gente vai falar em outros vídeos, o escitalopram é um dos mais eficazes e um dos mais rápidos para tratar quadros de depressão aguda. Não é o único, mas ele é um dos mais eficazes. Então é legal vocês terem isso em mente e tem outras indicações além dessas que eu falei. Isso você pode conversar com o seu médico psiquiatra que vai analisar qual que é o melhor perfil de remédio para você. Como ele age no corpo? Então, como eu falei, o escitalopram é um inibidor da recaptação seletiva de serotonina. Ele aumenta os níveis de serotonina entre um neurônio e outro, na famosa sinapse. Esse aumento de serotonina é muito rápido, se dá nas primeiras horas depois que você toma o escitalopram. Mas esse aumento de serotonina não leva à melhora da pessoa. Esse aumento de serotonina rápido leva só aos efeitos colaterais, que são o que a gente vai falar daqui a pouco. A melhora, ela se dá depois que existe uma mudança na membrana do neurônio e muda a velocidade de comunicação de um neurônio para outro. E isso demora mais ou menos de 2 a 6 semanas, que é o tempo para a gente ver a melhora clínica, seja da depressão, da ansiedade ou do outro quadro que é indicado, né, para que a pessoa está tomando a medicação. Então ele age aumentando os níveis de serotonina e tem esse tempo de efeito. Muita gente me pergunta qual que é a diferença do escitalopram para o citalopram, eles são muito parecidos. Na verdade, o escitalopram é como se fosse uma purificação do citalopram. O citalopram, eu não sei se vocês lembram da química orgânica do colégio, né? É uma matéria muito chata para muita gente, mas ele é uma mistura racêmica. O que é isso? Ele tem vários componentes, mas tem duas moléculas principais. Uma é o escitalopram, então o escitalopram é uma parte do citalopram. Só que a outra parte do citalopram é uma outra molécula que é um espelho do escitalopram, só que ela não serve para nada. E aí o que eles fizeram? Eles purificaram essa mistura do citalopram e fizeram o escitalopram. Na prática, o que vocês precisam ter em mente é que o escitalopram ele tende a ser mais eficiente, com menos efeitos colaterais que o citalopram, ok? Mas são substâncias parecidas, certo? Bom, quais são os efeitos colaterais e os riscos com o escitalopram? É uma medicação muito segura, então o risco de tomar essa medicação é muito baixo, mas ela pode sim dar alguns efeitos colaterais. A maioria dos efeitos se dão nas 2 primeiras semanas de tratamento, mas alguns efeitos podem permanecer durante bastante tempo. O efeito colateral que mais leva as pessoas a largarem o antidepressivo, incluindo o escitalopram, é o efeito colateral sexual, que eu vou falar num vídeo específico. Então o que ele pode causar? Ele pode causar um retardo do tempo ejaculatório em homens e em mulheres ele pode levar a uma diminuição de libido e uma anorgasmia, ou seja, a mulher não consegue atingir o orgasmo. Então ele retarda o orgasmo e diminui a libido, né, de uma forma geral. Isso é uma coisa muito chata, não acontece em todo
todo mundo, tende a ser mais comum no início, mas isso pode durar alguns meses depois que a pessoa está tomando. A boa notícia é que isso é reversível uma vez que a pessoa para de tomar. Então a pessoa parou de tomar, isso vai embora. O que mais que ele pode causar? Ele não é um antidepressivo que costuma levar a muito ganho de peso, mas tem algumas pessoas que sim, que ganham muito peso com o escitalopram. Então ele pode levar, em algumas pessoas, não é a maioria, a aumento de apetite e aumento de peso. Então se você estiver ganhando peso com o escitalopram, pode sim ser devido a ele e é bacana você conversar com o seu médico a respeito disso. Sono, ele não costuma dar muito sono, mas algumas pessoas sim, têm sonolência com ele, então a gente indica tomar à noite. Outras pessoas, pelo contrário, elas podem ter insônia, então aí a gente indica tomar de manhã. Então isso é variável, cada pessoa responde de um jeito, mas ele pode dar tanto um pouquinho de sonolência quanto um pouquinho de insônia. Outros efeitos, um pouco de náusea, de dor de estômago, um pouco de prisão de ventre, de tontura no início. Isso tende a ser muito comum nos primeiros dias, depois isso vai embora. Pode dar muito suor, não só ele, outros antidepressivos também, mas o escitalopram pode dar muito suor, suor noturno, suor de dia, tem gente que acorda com a camisa molhada de suor, isso pode acontecer e isso pode também, pode ser um efeito colateral que fica aí durante um tempo, não é um efeito colateral que costuma sumir tão rápido. Tem alguns outros efeitos mais raros que eu não vou falar aqui. Algumas pessoas relatam aumento de manchas, de hematomas na pele. Isso é raro, normalmente não é grave, mas também pode acontecer. Quais são as doses? Então, o escitalopram, a dose terapêutica varia de 10 a 20 miligramas. Isso é o que está mais ou menos na bula. Mas na prática, o que a gente sabe é que alguns pacientes vão precisar de 30, de 40, até de 50 miligramas já foi usado, né? Eu já usei em alguns pacientes refratários. Então, se você precisar, por exemplo, de uma dose maior, não se assuste. Por quê? Porque essa dose de 10 a 20 é uma dose que está na bula por segurança, mas na prática a gente usa sim doses maiores. E é claro que tem alguns pacientes que vão responder a doses pequenininhas, ok? Na gestação, o escitalopram é considerado um dos antidepressivos mais seguros. Então, junto com a fluoxetina, com a sertralina, o escitalopram também é considerado seguro. Ele pode sim ser usado na gestação se tiver indicação. Eu tenho um vídeo falando sobre depressão na gravidez que vale a pena assistir para vocês saberem como que isso se dá. Pode ser usado sim em crianças e adolescentes, tomando cuidado que antidepressivo para criança e adolescente pode aumentar pensamentos suicidas. Isso é um efeito colateral de antidepressivo nesse grupo específico. Então, criança e adolescente tem que ser visto muito de perto por um especialista, ok? E também pode ser usado em idosos, em doses baixas, porque o escitalopram não interage com outros remédios, então isso é uma vantagem. Qual que é o resumo dele? O resumo é um antidepressivo muito eficaz e ele tende a ser um pouquinho mais rápido para fazer efeito do que outros antidepressivos, né? Em geral, a gente vê em 2 semanas. Se a pessoa não melhora em 6, 8 semanas, a gente já vê que provavelmente não vai melhorar. Mas a gente tende a ver uma resposta em 2, 3 semanas na maioria dos pacientes. Então ele é muito eficaz, ele é muito seguro, ele tende a dar poucos efeitos colaterais, mas algumas pessoas podem sim ter um pouquinho de ganho de peso com ele, então isso tem que ficar de olho. Ele é muito seguro na gestação, então isso também é uma vantagem dele. Essas são as vantagens do escitalopram. Mas tem as desvantagens relacionadas a esse ganho de peso em algumas pessoas que pode acontecer e não é todo mundo que vai responder a essa medicação. Tem gente que vai precisar de antidepressivos com mais noradrenalina, com mais dopamina e a desvantagem é esse efeito colateral sexual que ele pode sim dar em algumas pessoas e isso pode impactar de uma forma importante a vida íntima, sexual aí do paciente, do casal, ok? Bom, se vocês gostaram do vídeo, eu peço para vocês deixarem aqui o seu like, ativarem aqui o sininho de notificações, deixem os seus comentários sobre que medicações vocês gostariam de ouvir. Esses comentários são muito, muito importantes para a gente poder continuar fazendo conteúdo e compartilhem esse vídeo com pessoas que vocês conhecem que tomam essa medicação, que querem saber mais sobre antidepressivos. Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.